Como é que foi? Para os 3 meninos, houve o procedimento, a aplicação foi nos joelhos ou foi cada um com um procedimento diferente? Um foi no joelho e 2 em tornozelos. 2 em tornozelos, né? Perfeito. E foram nos 2 joelhos, nos 2 tornozelos? Não, foi diferenciado. Um tornozelo, cada um numa articulação. É um procedimento que pode ser feito simultâneo. Pode ser feito, mas hoje foi... Hoje a gente foi feito pela limitação da quantidade de material, a gente fez em cada articulação. Esses pacientes geralmente eles têm problemas em várias articulações. Então um paciente ele pode ter que precisar fazer no joelho, nos 2 joelhos e até no tornozelo e cotovelo. Então pode ser que precise fazer mais de uma aplicação. Agora me diga uma coisa, se fala em doação, como é que vocês conseguiram esse material? Como é que realmente foi o procedimento? Na verdade, isso aí é o mérito do Dr. Júlio, que ele é um médico nuclear que conseguiu Dr. Júlio de quê? Júlio Correia. Ele é daqui do ICC? Ele é daqui, ele é o médico nuclear aqui do Hospital do Câncer. Mas aí foi por parceria, assim, são empresas de fora? Na verdade não, na verdade começou com uma empresa de fora, ele conseguiu essa doação, esse material vinha de outro país e agora esse material vem aqui mesmo do Brasil, mas continua funcionando como doação, porque esse procedimento ele não é englobado em nenhum tipo de tabela, nenhum tipo de... Do SUS? Nem do SUS, nem de convênios. O senhor estava falando do IPEM ali. Esse é o instituto que fornece para nós essa substância. Tá? Então o IPEM é a origem dessa substância. Mas na verdade parte mais da força de vontade dos profissionais em tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas do que propriamente o poder público está proporcionando isso, alguma coisa nesse sentido. Sim, existe sempre uma vontade grande das pessoas que trabalham no Hemossi de conseguir, de ter começado a fazer esse procedimento. Agora não é um procedimento fácil de conseguir fazer. Tanto que nós somos o 4º lugar do Brasil, o 4º lugar a começar a fazer. Cidades grandes, cidades como São Paulo ainda não conseguiram efetivar esse procedimento como a gente está fazendo aqui e transformar isso numa rotina para tratar o paciente hemofílico. Beleza. Agora me diga uma coisa, aí como é que vai ser? Agora os meninos fizeram esse procedimento, qual é o passo seguinte? Assim? O procedimento a gente espera que funcione como uma cirurgia, tá? Então eles vão entrar em um processo de reabilitação igual no paciente que é feito uma cirurgia. Então vão ficar um tempo em repouso, fazendo aplicação de gelo na articulação e depois vão entrar no protocolo de reabilitação com fisioterapia. Até lá precisam ficar sem pisar o pé no chão, então um procedimento que é semelhante ao resultado e é semelhante ao pós-operatório a um procedimento cirúrgico. Apesar de não ser um procedimento cirúrgico. A que é só dele mesmo uma injeção. É uma injeção, é uma infiltração na articulação dessa substância que é a substância que provoca o resultado igual ao resultado de uma cirurgia. Que é o ítrio, né? Que é o ítrio 90. Pronto. Geralmente demora quanto tempo a aplicação? A aplicação em si, o procedimento em si demora menos de 1 minuto. É um procedimento ambulatorial. Depois disso, os pacientes vão para um exame, que é um exame para captar, para ver se realmente está dentro da articulação. Né? E daí começa o processo de reabilitação de pós-operatório. Aí eles ficam mais ou menos quantos dias sem pisar o pé no chão? Vão ficar 3 dias sem pisar o pé no chão de forma nenhuma e depois começam a deambular com muletas até 3 a 4 semanas. Então eles vão ficar algo em torno de 1 mês sem andar, sem o uso de muletas. Então é como se fosse uma cirurgia. E quantas sessões de fisioterapia são necessárias? A fisioterapia começa no 3º dia, depois do procedimento, e é diária, até completar 3 semanas. Depois disso passa a ser feito em dias alternados. Então, algo em torno de 30 a 40 sessões de fisioterapia para reabilitar um paciente com isso. E como é que foi a seleção dessas 3 crianças? Assim? Baseado em critérios clínicos e radiológicos, a gente detecta quais são os pacientes que ainda têm indicação de fazer esse procedimento. Pacientes que ainda não têm alterações que justifiquem fazer esse procedimento para que esse paciente não evolua depois para um paciente com sequelas articulares. Mas são pacientes cadastrados no Hemossi? Todos os pacientes são atendidos no Hemossi. E aqui é o que? Só espaço? Aqui é o espaço que foi nos cedido para fazer esse procedimento, porque aqui é onde tem a medicação, onde tem o ítrio. E também onde tem a câmera que faz a avaliação se o ítrio está dentro da articulação. Então foi uma parceria mesmo entre Hemossi e ICC, mediada pelo Dr. Júlio. Bacana, beleza. E assim,
A ideia é que existe material para se fazer em mais pessoas? Existe. A gente só não consegue fazer em várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem essa limitação de fazer 2, 3, e a gente fica fazendo mais ou menos mensalmente até a gente tentar eliminar Aí seria com a fila de qual a espera. média assim, que vai ser possível? 2 De 2 a 3 pacientes por mês, 2 a 3 articulações por mês, é isso que a gente consegue fazer através desse material que é doado. E também tem a questão da limitação do fator, porque os pacientes precisam de fazer fator para poder fazer, para não ter novos sangramentos na articulação. O que é fazer fator? Fazer fator é porque esses pacientes eles têm uma diminuição na quantidade de fator de coagulação e por isso que são hemofílicos. Hemofilia é falta de fator de coagulação. Aí eles tomam o que? Uma medicação? Eles tomam esse fator de coagulação, que é uma medicação injetável, antes de qualquer procedimento, seja ambulatorial, seja Aí vocês analisam o tempo ideal para estar fazendo essa outra aplicação do ítrio? Isso. Na verdade, assim, um paciente pode ser que não precise fazer mais o ítrio, é isso que a gente espera. Se realmente o procedimento for eficaz, o mesmo paciente não precisa mais fazer a aplicação na articulação. O que vai precisar são outros pacientes. Certo, pode ser que precise, mas isso aí só se o paciente, mesmo depois da aplicação, ficar tendo novos sangramentos. Perfeito.